Oi, turma. Nós vamos avançando aqui nos estudos das deuteropaulinas e a cristandade emergente. Eu acho que aqui agora chegou na hora da disciplina que a gente precisa concatenar as ideias, né, em relação a todo o material que já foi disponibilizado e as tarefas que foram solicitadas. A proposta dessa disciplina é a gente perceber como é que vai se amarrando as estruturas religiosas dentro do cristianismo, da criação, da consolidação do cristianismo. Como é que essas estruturas vão se amarrando às estruturas da sociedade do entorno e vão se aliando à construção de um projeto de sociedade e de uma estrutura de distribuição de poder, né? E esse elemento é o que mais importa aqui, porque o cristianismo ele é uma tessitura muito grande. E nós estamos num período ali no final do primeiro século, onde as memórias sobre Jesus e as tarefas que as comunidades cristãs se dão nas relações com a sociedade do entorno, elas já estão criando corpo próprio, vida própria e autonomia, dependendo por onde o cristianismo se alastra. As deuteropaulinas, nitidamente, você percebe elementos de conciliação com as estruturas do Império Romano. E esses elementos de conciliação também se dispõem a consolidar a estrutura de poder da sociedade. E aí o cristianismo reproduz essas estruturas de poder dentro das suas comunidades eclesiais e trazem para dentro da vivência da comunidade eclesial a estrutura da sociedade, né? Então, o que é a tal da cristandade? A cristandade é um momento tão consolidado desse processo, onde o próprio cristianismo se coloca na tarefa de ser o poder legislador, o poder imperial das estruturas de sociedade. Por isso que a gente se provocou em ver o filme O Nome da Rosa, porque O Nome da Rosa se passa num momento da cristandade onde isso está consolidado de uma forma muito clara, né? E as discussões teológicas para o seio dessa forma eclesial, elas são discussões candentes, tensionam e continuam o processo de criação de quem pertence e quem não pertence a essa estrutura eclesial, né? E aí eu queria alertar vocês o seguinte: o ano 1000 da história da cristandade foi a primeira experiência de cisão dentro dos cristianismos, onde ambas as partes se chamaram de cristãos. Até o ano 1000, as cisões se davam assim: o poder hegemônico nomeava quem cindia ou expulsava tendências, dizendo que são hereges, são fora da espiritualidade. O primeiro movimento histórico onde ambas as partes continuam se chamando cristianismo é a cisão da Igreja Ocidental e Oriental em torno do ano 1000, um pouco antes. O segundo momento vai ser ali na Reforma Protestante. Apesar de que, em todas as cisões dentro da cristandade, não estava em jogo o fato do cristianismo ser ou não aliado ao poder social e um executor do poder social, né? O que estava em jogo eram outras autonomias e outras interpretações teológicas de acesso ao espaço religioso, né? É interessante porque hoje, mesmo você tendo tantas facetas do cristianismo, todas essas facetas se apresentam no formato cristandade, né?
existe um tensionamento aí de dizer, esse é cristão, esse não é cristão, esse pertence ou não, mas todos os movimentos de unidade dos cristãos mundialmente, em certa medida, se reconhece, somos comunidades cristãs, e se reconhecem a partir do Código da Cristandade. Somos eclesiasticamente organizadas e eclesiasticamente reproduzimos essas estruturas mínimas de poder, onde o cristianismo pertence a uma estrutura de sociedade constituída. Né? Quer dizer que o cristianismo virou isso? Né? Como o segmento da Jesus, estrito senso, hoje na sociedade sem religião, né? O que determina o mundo hoje é o capital financeiro, não tem nada a ver com religião. Quer dizer, se existe um Deus hoje, esse Deus não pertence mais à memória ancestral das religiosidades. Né? Não é a subjetividade, não são os nossos temores, né? É o próprio movimento dos interesses do capital hoje que determina o destino da humanidade. Né? Então, qual é o papel, né, de você ser um pertencente a um cristianismo hoje? Né? E o que eu estou convidando vocês é refletir um pouco sobre como que o cristianismo se consolidou como cristandade e como que hoje, em pleno século XXI, esse modelo morreu. Que a gente, na realidade, tem que repensar mesmo que eclesia é possível num cenário de sociedade onde a cristandade é só uma aliada dos interesses do capital hoje, né? Ela só reforça o Deus capital. Então, assim, para nós que somos comunidades das margens, a comunidade LGBT, que é da espiritualidade da margem de uma estrutura de poder que é altamente excludente, como é que a gente vai construir a espiritualidade a partir disso, né? E tem alguns elementos, a partir de agora a gente vai trabalhar os elementos das deuteropaulinas, que é de enfrentamento da cristandade e de afirmação de uma espiritualidade ou outra. Né? Vamos cavucar um pouco a partir de agora. Né? E esse vídeo é só uma contribuição para encerrar esse primeiro ciclo de reflexão sobre as deuteropaulinas. Então, a partir de agora, nós vamos pensar um outro ciclo. Né? E a chave de leitura vem aí nas leituras que eu vou enviar para vocês. Um abraço, bons estudos.